Olá, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Raquel e convido a todos para nos unirmos em oração antes de iniciarmos o Evangelho da noite de hoje. Então vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo as bênçãos, a proteção da espiritualidade amiga para nossas casas, nossos lares, nossas famílias, que tenhamos, Senhor, o entendimento necessário, a intuição, para que o Evangelho do Cristo possa se tornar cada vez mais interiorizado em nossa vida, em nossos corações, em nossas atitudes. Que Jesus nos ampare e nos sustente, agora e sempre. Bom, dando continuidade ao estudo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, hoje eu vou falar do item 93, Alegria Cristã. Esse capítulo inicia-se com um versículo de João, que diz o seguinte: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. João, são palavras de Jesus que estão em João, capítulo 16, versículo 20. E só para contextualizar, essas palavras Jesus pronunciou quando ele estava dando as últimas informações para os apóstolos, depois da ceia, depois da última ceia, Jesus estava dando as informações e os apóstolos não conseguiam entender direito o que Jesus queria dizer quando ele falava que ele ia partir para que se cumprissem as escrituras. Eles não conseguiam entender. E aí Jesus fala isso, que a tristeza que eles estavam sentindo naquele momento converter-se-ia muito em breve em alegria. E aí agora nós vamos às palavras de Emmanuel. Vamos ver o que o Emmanuel fala sobre isso. Diz Emmanuel, abre aspas: nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido a um madeiro destinado aos infames. Discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos
sem advertência e medida, as criaturas do mundo no presente estado evolutivo é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Essa lição é maravilhosa. Ela é muito bonita e ela resume bem a ideia do cristianismo. A princípio, na época em que João se refere, quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos e se preparando para dar o testemunho, fazia todo o sentido eles não entenderem. Eles não estavam preparados. Eles achavam que tudo aquilo que Jesus falava, que todos aqueles ensinamentos sobre o reino dos céus, sobre a beleza do reino dos céus, sobre as alegrias, eram coisas materiais. Então eles acreditavam que Jesus iria restabelecer um reino feliz sobre a terra. Eles ainda não tinham essa percepção. Porém, depois que Jesus desencarnou e que Jesus retornou dos mortos, eles começaram a entender. Então, quando eles perceberam que tudo aquilo que Jesus falava era verdade, que Jesus voltou dos mortos, eu não vou nem usar a palavra ressuscitou, porque essa palavra que eles utilizavam na época, ela não faz jus ao verdadeiro significado do que acontece com o espírito. Jesus não ressuscitou. Jesus se mostrava materializado. E isso é comum, é inerente a qualquer espírito desencarnado, que pode se revestir de ectoplasma e se fazer visível, e se fazer palpável. E foi assim, durante os 45 dias que Jesus esteve novamente com os discípulos, é que eles conseguiram realmente entender a alegria que Jesus prometia para eles. Neste momento, eles começam a entender que o reino do céu, que a felicidade do espírito, ela tem que começar de dentro para fora, não é na terra. Nós ainda vivemos num mundo de provas, expiações, onde espíritos se reajustam. Então, não é um lugar para a felicidade. Jesus sempre disse, a felicidade não é deste mundo. E não é, porque nos mundos primitivos, nos mundos de provas e expiações, os espíritos que ali estão reencarnados, eles só aprendem através da dor, pois a dor toca a todos, a dor machuca a todos, a cada um de uma maneira, alguns através das dores morais, a outros através das dores físicas, das doenças. Todos são tocados com as dores e todos aprendem e crescem com elas. E Jesus já exemplificou isso para os seus discípulos e para todas aquelas pessoas daquela época que foram seus
contemporâneos. Só que aquelas pessoas ainda eram espíritos muito primitivos. Então eles não conseguiam entender o significado da alegria cristã. Eles acreditavam que as alegrias tinham que ser do mundo. Eles esperavam que Jesus lhes restituísse a liberdade, pois eles não concebiam, eles não aceitavam o fato de estarem vivendo sob o jugo do Império Romano. Eles queriam que Jesus se impusesse e mostrasse que ele estava com a verdade. Eles ainda tinham muito essa questão da vaidade, do orgulho. Eles queriam se sobrepor aos judeus, eles queriam se sobrepor principalmente aos sacerdotes. Então eles achavam que Jesus, com o seu carisma, com todo o seu amor, com toda aquela capacidade que ele tinha de juntar as pessoas, de trazer as pessoas para si, eles achavam que Jesus poderia lhes restituir essa alegria enquanto mundo material. Porém, não foi assim que aconteceu. Mas, ainda durante muito tempo, ao longo da história do cristianismo, durante esses mais de 2000 anos, muitas vezes nós temos no Evangelho, nos ensinamentos do Evangelho, um conjunto de notícias dolorosas. Não só aquilo que os discípulos nos trouxeram, não só o sacrifício supremo de Jesus, mas essa questão de nós não revidarmos o mal, essa questão de nós termos que amar ao próximo como a nós mesmos. Tudo isso ainda é difícil para o ser humano, que é muito vaidoso, que é muito orgulhoso, que se julga melhor, que acha que a sua família, o seu núcleo familiar, a sua religião, a sua igreja estão sempre com a verdade. E ninguém está com a verdade, ninguém é dono da verdade. A verdade pertence a Deus. Cada um de nós tem um fragmento, cada um de nós tem um pedacinho da verdade. Então, o ser humano ainda, ele precisa da dor, do sofrimento na matéria para aprender, para crescer, para evoluir. Porém, nós, através dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, através dos exemplos de Jesus, através do Consolador prometido que veio para nós no século XIX, através da codificação da doutrina espírita, nós temos essa esperança, nós temos essa luz no fim do túnel. Tudo bem, vamos fazer o melhor, vamos nos esforçar, vamos buscar a alegria nas menores coisas, vamos buscar a alegria nas coisas menores, mais insignificantes, pois as alegrias maiores são conquistas do espírito e elas só advirão através do nosso processo evolutivo, que é muito longo. Ainda estamos na Terra. A Terra é um mundo de provas e expiações que está começando a se regenerar. Ainda tem um trabalho enorme até a regeneração. E nós também não sabemos se seremos aceitos novamente aqui na Terra, pois a Terra será herdada pelos mansos e pacíficos. E nós não sabemos se fazemos parte desse grupo. Temos que nos esforçar, sim. Temos que lutar
para que sejamos parte desse grupo, sendo mais humildes, mais tolerantes, mais compreensivos, buscando, desculpa gente, travou aqui, buscando sempre o conhecimento, buscando as oportunidades para trabalharmos, para nos melhorarmos, para enxergarmos a vida com outro olhar, para buscarmos no mundo a cada dia, a cada oportunidade, uma chance nova de recomeçar, sendo gratos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos mentores que nos amparam, aos mentores que endossam a nossa reencarnação, que nos ajudam, buscando fazer sempre o melhor e na tentativa de crescermos espiritualmente, pois ainda somos espíritos, em termos de evolução, espíritos infantis. E muitas coisas não são dadas às crianças. As crianças ainda não têm capacidade de entender determinados assuntos. Então, é isso que Emmanuel nos coloca aqui, né? Que Jesus não entregou, ele coloca aqui, ó, por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Então, são os espíritos que tomam conhecimento de que ainda estão num processo infantil. Os espíritos que tomam conhecimento disso e que trabalham para a sua melhoria, para o seu crescimento, para a sua evolução, a esses Jesus chama de companheiros amados. E a esses Jesus confia determinadas tarefas, pois sabe que esses já saíram da primeira infância. Então, eles não vão se perder na ilusão da matéria. Então, é isso que nós temos que fazer, trabalhar nesse sentido, para que possamos crescer espiritualmente. E como nós fazemos isso? Estudando e, mais do que isso, trabalhando, nos empenhando a cada dia para fazermos a nossa parte, trabalhar em nosso benefício, em benefício daqueles que nos cercam, dando o exemplo e sem ficar desesperado, lamentando, lastimando, aceitando as coisas que a vida nos traz como lição, como oportunidade de crescimento, com alegria, certos de que tudo faz parte de um projeto para o nosso crescimento. Tudo faz parte de uma lição para que possamos melhorar e nos renovar a cada dia. Emmanuel finaliza perfeitamente. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Os primeiros cristãos, eles cantavam quando eles iam ser mortos, pois eles tinham certeza das bênçãos que os esperava na vida futura. Então é isso que nós, enquanto espíritos encarnados na Terra, temos que ter consciência que tudo o que vem na nossa vida
por mais doloroso que seja, é passageiro, é aprendizado, é lição, e que todas as dores são caminhos para júbilos imortais, e dependendo da maneira como nós aceitarmos, encararmos, vivermos essas lições, nós abriremos portas para o nosso crescimento rumo à imortalidade. Então, que possamos buscar a cada dia, em tudo na nossa vida, a alegria cristã, sendo gratos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo, mais uma vez, cursando essa escola maravilhosa que é a Terra, e pedindo forças para que possamos vencer as nossas provas, vencer as nossas expiações da melhor maneira possível. Então agora convido a todos para agradecermos a Deus, a Jesus, por mais essa bênção, por mais esse aprendizado, por mais esse ensinamento, pedindo que tenhamos uma boa noite, um bom descanso, que a espiritualidade amiga continue nos amparando, nos sustentando, envolvendo nossos lares, nossos familiares, a todos nós, em fluidos de paz, de amor e de harmonia. E que Jesus esteja conosco agora e sempre. Obrigada, queridos amigos. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.